Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de quinta-feira, feriado hoje, são 9 horas, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo o fundador da obra missionária Construindo Shalom. Nessa manhã eu quero trazer uma reflexão bíblica. O número dessa reflexão é o número 317, para que você possa registrar aí. Cada reflexão eu tenho uma numeração para ela. Então essa reflexão 317 quer dizer que eu comecei da primeira reflexão e hoje na reflexão atual eu estou na número 317. Já caminhando para 500 reflexões. Então eu fico maravilhado porque Deus é o único que pode nos ajudar através do seu Espírito para nos dar inspiração, nos dar imaginação, pensamentos, ideia para que a gente possa utilizar na sua obra. E nessa reflexão ela vai dividir mais ou menos em 4 partes sobre as possibilidades da oração dentro da chamada ministerial. Então eu quero, nessa manhã, o tema é esse: as possibilidades da oração no chamado missionário. Então nós sabemos que o nosso chamado ele é muito importante. E não temos como nós fugirmos desse chamado. Quando nós saímos da direção do nosso chamado, nós pagamos um preço grande. E aqueles que estão ao nosso redor, eles também podem sofrer consequências por intermédio da nossa rebeldia. Então, eu quero trazer essa reflexão baseado no livro de Jonas, todos os 4 capítulos, mas aí eu vou começar com um capítulo central, que é o capítulo 3, versículo 10. Só você abrir a sua Bíblia aí, livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10. As possibilidades da oração no chamado missionário. Aqui fala: e disse 3:10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes que faria e não fez. Esse é o capítulo 3, versículo 10. O capítulo 1, o versículo 1, fala assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Capítulo 1, versículo 1. Mais avante, nós vamos ver mais uma vez o Senhor falando a Jonas de novo, no capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Já o capítulo 3, versículo 10, já Deus fala: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes
que faria e não fez. Então, nesta manhã eu quero falar, nessa reflexão 317, uma introdução às possibilidades da oração no nosso chamado missionário. Sabemos que a nossa chamada missionária, ela é uma chamada muito importante para a pessoa entender. Cada um foi chamado numa área, entendeu? E quando você é chamado e você tem convicção do seu chamado, você não tem nenhuma ideia contrária ao seu chamado, você sabe o que precisa ser feito, e aí chega um momento que você não quer executar o seu chamado, não quer obedecer à voz do nosso Deus. Sabemos que nós pagamos consequência porque nós fizemos uma escolha. Quando nós somos chamados, todos que é chamado, ele é uma chamada, já está falando, é uma chamada, é uma convocação. Você só aceita se você quiser. Mas a partir do momento que você aceita aquela chamada que Deus determinou na sua vida, você não pode mais recuar. Não tem recuo. Quer dizer, em outras palavras, não existe um livre-arbítrio dentro dessa possibilidade. O livre-arbítrio, ele só é utilizado quando você toma partida. O livre-arbítrio só é utilizado desta maneira. Em que direção eu quero tomar? Esse livre-arbítrio, ele só é válido uma única vez, só para você decidir para onde você quer seguir. Ele não é mais válido para você estar na presença de Deus. A partir de hoje eu não quero mais servir. Ele é inválido. Ele se torna inválido por quê? Porque a Bíblia fala, tem uma passagem na Bíblia que fala que não tem como a gente trazer a Cristo a crucificação de novo. O Senhor foi crucificado uma única vez, foi um único sacrifício. Ele não tem como retornar na cruz do Calvário e fazer um novo sacrifício a cada vez que nós se arrependemos de não servir a Ele. Então o livre-arbítrio, ele só funciona uma única vez, só para você decidir a qual caminho você quer seguir, a qual direção você quer seguir, o caminho que conduz à vida ou o caminho que conduz à morte. Porque muitas vezes as pessoas estão na presença de Deus, mas existe o livre-arbítrio, a livre escolha. Beleza, a tua escolha tu já fez. Então quando você desvia, dentro de uma palavra popular mais clara, quando você desvia, quer dizer, desviar é quando você foge do propósito de Deus, não quer dizer que você está tendo a possibilidade do livre-arbítrio de dizer, eu não quero mais. Não. Não tem possibilidade. É sem retorno. Não tem como. Você pode até não querer fazer a vontade do Senhor, mas aquilo já está designado para você fazer e precisa você fazer. Não é uma predestinação. Eu não estou falando de predestinado. Você foi predestinado, não. De jeito nenhum. Não existe a predestinação nesse sentido. Eu já fui predestinado para Deus me chamar e eu ser um grande missionário ou um grande pastor. Não. É uma escolha sua. Quando Deus chamou os seus discípulos, Jesus chamou os seus discípulos, Ele chamou cada um. Quer dizer que quando Ele chamou os seus discípulos, Ele já sabia que Judas ia trair Ele? Não. Simplesmente Ele deu uma chance, deu uma oportunidade para Judas, como deu para todos aqueles ali. Mas eles fizeram a escolha. Pastor, mas aí Judas não quis servir ao Senhor. Ele serviu a Deus dentro do seu mundo, já praticamente afastado, mas estava fazendo, só que de uma maneira incorreta. Esse que é o perigo. Você não pode de maneira nenhuma estar dentro de uma chamada missionária e fazer essa chamada incorreta.
achando que está servindo ao Senhor, mas está traindo Ele. Está traindo Ele. Isso não pode de maneira nenhuma. Então, nós olhando para a vida do profeta Jonas, Deus ele deu uma palavra a ele. O Senhor trouxe uma palavra àquele homem. Quem foi Deus que trouxe? Não foi ninguém, humanamente falando, que chegou para o Jonas e disse: ó, você precisa ir lá naquela cidade de Nínive e pregar o evangelho. Deus não levantou um profeta para ir lá no profeta Jonas e dizer: ó, eis, meu filho, que você precisa ir lá na cidade de Nínive e anunciar a palavra de Deus lá. Não, o próprio Deus falou com o profeta. Você pode ver no versículo 1 do capítulo 1, que fala: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então você vê a importância do pastor missionário, do diácono, do presbítero, do evangelista, do membro comum. Todos podem pregar a palavra do Senhor. Agora, é claro que existem aquelas pessoas específicas que Deus chamou como missionário e deu uma palavra para aquele homem de Deus, aquele pastor, para ir lá e fazer a obra em determinado local. Mas algumas vezes as pessoas não querem ir, porque naquela cidade, muitas vezes eles não querem obter o resultado que Deus quer para aquela cidade, ou para aquele povo, ou para aquele bairro, ou para aquela cidade. O pastor, ele quer fazer da maneira dele, da forma dele, porque ele aprendeu assim e quer fazer assim. Mas sabemos que a maneira correta é a maneira que Deus fala conosco. Por mais que Deus use os profetas, os vasos, para nos orientar em alguma determinada situação, mas o missionário tem que ter um canal pessoal com Deus, para aquilo que as pessoas falaram para ele seja só uma confirmação do que Deus já tem falado para ele. E aí eu vejo hoje nos dias atuais que as pessoas não querem mais fazer missão, porque fazer missão tem renúncia, fazer missão tem que se levantar, não pode ficar sentado numa cadeira, só ali no ar condicionado de boa e dizendo que está fazendo obra missionária, porque não está. Aqui o próprio texto já fala: levanta-te. Levantar quer dizer que a pessoa estava acomodada, a pessoa estava nem aí o que estava acontecendo com aquela cidade. Mas o Senhor falou que ali o cheiro do pecado, as coisas imundas, o cheiro ruim já tinha chegado às suas narinas. E Jonatas tinha que tomar essa atitude dada por Deus para ir lá e anunciar a palavra àquele povo. Anunciar a palavra àquele povo. Hoje nós vemos que o mundo está próximo a explodir. Mas olha só, cada país tem a pessoa designada para fazer alguma coisa por aquele país. Nós temos nosso presidente, que foi levantado para colocar as ordens no nosso país. Tem cada departamento que foi designado para aquilo. O nosso papel é a igreja. Nós, como igreja, no nosso Brasil, temos que nos levantar para anunciar a palavra. A questão é porque hoje a maioria só quer status, a maioria quer sucesso, quer fama, não quer sofrer, não quer pagar o preço. E aí fica complicado para uma igreja missionária, dentro de um contexto brasileiro, ver a situação que nosso Brasil está passando, porque você liga aí a televisão, você não vê praticamente nada, quase nada de bom sendo anunciado. É só assalto, roubo, arrombamento, é só tragédia nesse sentido. Quer dizer, termina uma coisa e já entra outra, todos os dias. Aí a igreja fica só com a sua bunda sentada na cadeira,
só esperando Jesus voltar e não faz absolutamente nada. Quando eu falo igreja, eu estou falando do modo geral. No modo geral, o que a igreja precisa fazer? Simplesmente só pregar o evangelho. Igreja não tem que estar no meio político. A política, Deus levantou as pessoas da política para aquilo, para ser político, para governar, para fazer algo sobre o nosso país. O que acontece é que a igreja está se misturando e achando que está fazendo o papel ideal, porque não, nós devemos somente orar pelas autoridades. A igreja não pode estar dentro de um contexto político tentando resolver a política, porque Deus já chamou cada um para aquela área que foi designada. Deus chamou o pastor, foi para pastorear, foi para ganhar alma, não foi para estar dentro de um mundo político, tentando resolver a política, tentando resolver a lei, porque Deus já designou aquelas pessoas para aquilo ali. E aí o país, a gente vê que está entrando dentro de um sistema que, para onde você vai, você está inseguro. Inseguro, por quê? Porque a igreja não está fazendo o seu papel. Qual é o papel da igreja brasileira? Pregar o evangelho. Porque o ladrão, a Bíblia falou que rouba, não vai mais roubar. O que mata, não vai mais matar. O que estrupa, não vai mais estrupar. Aquele que faz as coisas mal, não vai mais fazer. Por quê? Porque a igreja foi lá e anunciou a Cristo. E teve uma transformação. A cidade de Nínive estava toda contaminada. E Deus levantou um para ir lá e executar aquela palavra que Deus colocou no seu coração para fazer. A mesma coisa hoje podemos falar que o profeta Jonatas, aqui, para ver se a gente consegue contextualizar ele aqui como seja a igreja brasileira. A igreja brasileira. Ir lá e executar a mensagem ao povo brasileiro. O que acontece é que o Jonas brasileiro, que é a igreja brasileira, não quer fazer esse papel. A gente conta no dedo os remanescentes que ainda faz isso, mas Deus quer em massa. Deus quer que a igreja brasileira tenha uma única visão, porque a visão é a visão do Espírito de Deus, anunciar o evangelho, parar com as vaidades, parar com a visão de querer buscar sucesso, querer buscar status, cada um olhando para seu umbigo. Não, a placa da igreja tem que cair por terra e saber que nós somos um povo único, exclusivamente para pregar o evangelho. E hoje a gente vê que cada um determina uma placa e aí fica preso àquela placa, que muitas vezes não tem comunhão com o outro irmão do mesmo corpo, mesmos crentes. Aí você olha para outras denominações que não é evangélica, eles têm mais comunhão uns com os outros do que nós deveria ter dentro do corpo de Cristo. E aí fica complicado. O que a Bíblia fala? Um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só céu. E hoje a gente vê que está dividido. Cada um quer seu céu, cada um quer ter o seu Senhor, cada um quer ter o seu batismo, cada um quer ter sua fé, e aí vira uma bagunça, que o que estão de fora olha e muitas vezes não quer aceitar o Jesus que nós temos. E aqui, olhando para o contexto aqui, querendo contextualizar isso aqui para nós, aqui nos dias atuais, para nós brasileiros, Jonas, eles podem simbolizar, tem várias interpretações, mas pode simbolizar aqui a igreja brasileira. Muitos falam que esse fato foi um fato de alegoria, foi um fato como seja uma parábola, como seja uma ficção, como seja um mito, e nem isso foi. Alguns estudiosos falam, mas isso aí foi mito, essa história do Jonas aí foi mito. Essa história do Jonas aí só foi uma ficção, é uma alegoria, é uma parábola, não é uma coisa real. Eu te falo que isso, o que aconteceu aqui, é Bíblia. Aconteceu literalmente, não foi uma ficção, não é um mito, não foi uma alegoria, nada. Absolutamente que nós entendemos que
foi Deus que fez todo esse mover aqui. É coisa real, é bíblico, não tem para onde correr. Então, reflexão 317, uma pequena introdução voltada à questão do seu chamado. Você foi chamado e não tem como você recuar. Você tem que estar no lugar certo. Deus te chamou para você ir para Nínive. Nínive, vamos supor que seja a direção que Deus quer que você vá, ou que você tem que tomar para congregar. Vamos supor que Nínive seja um local onde você vai congregar, onde você vai pastorear. Não é Tarsis. Tarsis é o caminho da desobediência. Nínive é o caminho da obediência. O que aconteceu com o profeta? O que aconteceu com o profeta? Ele tomou a direção errada. Ele foi para Tarsis, tomou um navio para outra direção, e Deus queria que ele tomasse a direção correta. Quer dizer, ele fez uma escolha incorreta, que Deus não aprovou aquela escolha dele. Nos nossos dias, na nossa vida, muitas vezes a gente está pagando um preço muito caro, porque nós tomamos uma direção para ir para Tarsis, não para Nínive. A Nínive é justamente a direção correta que Deus quer que a gente vá. Mas que Nínive? Aqui fala que essa cidade ela pode simbolizar vários setores da nossa vida. Pode simbolizar essa cidade de Nínive. Mas aí você precisa tomar posse do seu chamado. Se ficarmos dessa maneira, com certeza tanta gente como os que estão ao redor vai sofrer, porque você não quer tomar a direção correta. Você não quer ir para a direção correta. Por quê? Porque muitas vezes muitos já estão viciados. Eu comparo com uma pessoa que se inscreve para ir para uma academia e começa a malhar dentro de um sistema natural, aquela coisa toda, e aí ele entra dentro do mundo do anabolizante. Uma vez a pessoa tomou o anabolizante, o seu corpo viciou. Ele quer estar sempre nas drogas para poder ver se seu corpo funciona. Isso trazendo para o nosso corpo, o corpo da fé ministerial. Tem pessoas que eram uma bênção quando congregavam, que tinha a direção do seu pastor, que obedecia ao seu pastor, tudo certinho. A partir do momento que ele saiu dentro daquele ministério, que quis criar o seu próprio ministério, fora da vontade do Senhor, nunca foi mais a mesma pessoa. Tem muita gente dessa maneira. Agora tem aqueles, é claro, que saem de alguns ministérios. Deus, ele abençoa ele abrir um ministério e dá avante para o seu ministério, aquilo que Deus quer na sua vida. Mas a maioria é como toma um remédio forte, uma vitamina que o corpo acostuma, e se ele não tiver dentro daquela vitamina, ele não consegue mais servir a Deus. Ei, pastor missionário, homem de Deus, se você foi chamado para congregar, para estar debaixo de uma autoridade de outro pastor, se submeta, para que você possa ser designado para fazer aquela grande obra que Deus quer que você faça. A questão é porque muitas vezes você está viciado, tomou um anabolizante é espiritual, quer dizer, pessoas que deram aquela palavra, que até te consagraram, mas aí você ficou viciado, porque não consegue mais ser obediente a nenhum pastor. Você mesmo criou a sua própria obediência, e aí está tentando ir para Nínive e não está indo para Nínive, está indo para Tarsis. Deus está dizendo, vai lá para Nínive, anuncia a minha palavra, e você não quer ir para Nínive, você quer ir para Tarsis, na direção errada. A direção de Deus é Nínive, é pregar para aquele povo. Qual é o povo? Aquele povo que Deus já designou para você pregar. Mas precisa você estar debaixo de uma autoridade, precisa você estar debaixo de uma obediência.
debaixo da palavra de Deus. Porque se você não estiver debaixo da palavra de Deus, o que vai adiantar? Nada, absolutamente nada, porque você vai tomar a direção errada e não vai botar muita gente na prova. Muita gente na prova. Tarsis simboliza um ministério errado. Tarsis simboliza uma igreja errada, que a pessoa muitas vezes, eu vou para Tarsis, eu vou levantar aquele ministério, vou levantar aquela igreja e vai dar certo. Não vai dar certo. Só vai dar certo se você levantar a sua igreja em níveis. O que aconteceu com o profeta Jonas? Ele foi para Tarsis e levantou uma igreja sem sucesso, que você vê que quando ele chegou lá, que entrou naquele barco pode simbolizar uma igreja que Jonas estava tentando levantar, mas é uma igreja falsa. E aí Deus percebeu que aquele homem estava levantando uma igreja falsa, que não ia ter sucesso, porque a igreja verdadeira era aquela igreja que tinha que ser levantada lá em níveis, aquele povo que tinha que aceitar Jesus. Aquele lado do barco era outra coisa diferente. E aí nós vemos o contexto que Deus não aceitou aquele homem levantar aquela igreja. E aí Deus trouxe uma grande tempestade sobre aquela igreja. E aí você se pergunta, e aí muitas vezes nós se perguntamos, por que nós estamos passando por determinada situação? Por que a minha vida não desenvolve, está travada, não anda? O meu ministério não anda? Sabe por que o seu ministério não está andando? Simplesmente porque você tomou uma direção para Tarsis. Você tomou uma direção para levantar o seu ministério no lugar errado. Tarsis não é lugar de ministério. Lugar de ministério é em Nívedes. É a cidade de Nívedes. É o lugar do seu ministério, não em Tarsis. Tarsis, você vai trazer consequências sobre a vida das pessoas, vai trazer tempestade. Porque aí você se pergunta, por que tudo isso? E aí você fica repreendendo o diabo, fica repreendendo os demônios, dentro de uma batalha espiritual terrível, e não é demônio, não é capeta, é o próprio Deus que está trazendo esse terremoto, está trazendo essa tempestade sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Lembre-se que aquela tempestade não foi o diabo que levantou. Aquela tempestade, aquele grande temporal contra aquela igreja que era o barco, não era Satanás, foi o próprio Deus que provocou para sacudir aquela igreja falsa, e o profeta, né, que simboliza pastores hoje, o líder, tomar uma posição e ver que ali não era o local dele estar. De levantar. O local dele era em Nívedes. E aí você pode ver o texto, que mais na frente eu vou detalhar essa parte, que Deus trouxe aquela tempestade e o barco começou a afundar, e aquele povo começou a entrar dentro de um campo de miséria. Por quê? Porque foi tirando tudo que tinha dentro do barco e jogando fora. Tudo que tinha. Para quê? Para o barco não afundar. Quer dizer, aquela igreja que Jonas estava levantando ali estava naufragando, o povo estava sendo fracassado, porque tudo que tinha estava sendo jogado fora simplesmente por causa daquele pastor, o Jonas, simbolizando o pastor, que estava na direção errada. Ei, muitas vezes você está nessa prova aí, simplesmente porque você não quer ir para Nívedes. Você não quer ir para Nívedes. Nívedes pode simbolizar um ministério que você precisa congregar. Nívedes pode representar um local onde Deus quer que você está, que você não está. Nívedes simboliza uma palavra que muitas vezes Deus trouxe sobre a sua vida, está te dando uma oportunidade, mas você não quer porque você foi viciado. Foi viciado e só quer estar em frente, não quer ser submisso. Aí vai para Tarsis. O tanto de pessoas que estão aí paradas, de braços cruzados, mas ele não quer se submeter mais a nenhuma autoridade eclesiástica. Ele quer estar só dentro da sua própria visão e acabou. E aí está em Tarsis, criando um ministério falso, criando um ministério que não vai prosperar, porque Deus vai trazer a tempestade, Deus vai trazer as consequências sobre aquela igreja, para que ela não subsiste, e aquele pastor toma a direção certa para ir para Nívedes.
Essa é uma palavra que Deus me deu nesta manhã. Então, as possibilidades da oração dentro do chamado, ele é submergido, quer dizer, não existe, porque você vai orar, vai falar com Deus e Deus vai te responder com tempestade. Jonas estava no barco, lá no fundo, e aí aquele povo que estava ali naquela igreja, aqueles obreiros, aquele povo que também não era pessoas que estava servindo a Deus verdadeiramente, teve que tomar uma direção, teve que ir naquele homem lá e sacudir aquele pastor para que ele viesse tomar uma posição original, que não era a posição que estava. E a gente vemos a história que teve que pegar aquele pastor e jogar no mar. Quer dizer, em outras palavras, tirar de dentro daquela igreja e jogar dentro da prova de Deus. O mar era a prova de Deus. E aí Deus levantou aquele grande peixe para engolir aquele pastor, para que ele viesse tornar a seu ponto original, que era a possibilidade de fazer uma oração verdadeira a Deus. Então eu fico nesse ponto aqui, dessa reflexão. Na próxima reflexão eu vou dar continuidade, voltar a essa questão de novo. Então isso só foi uma introdução para que você possa tomar uma posição voltada à questão de qual caminho você quer seguir. O caminho que vai para Tarsis ou o caminho que vai para Nínive? O caminho da desobediência ou o caminho da obediência? Porque Deus designou o caminho correto para nós seguirmos. Se estamos passando por situações adversas, porque pode muitas vezes nós estar indo para Tarsis, não para Nínive. Que Deus abençoe nesta manhã, nessa reflexão. Na próxima eu vou dar continuidade desse assunto.